A mensagem que eu deixaria para vocês é o seguinte: na minha época era um livro, hoje são essas formas de comunicação mais dinâmicas. Na minha época era um livro. A ideia, o pensamento de que uma pessoa pode colocar todo o conhecimento que ela adquiriu na vida, um prêmio Nobel, por exemplo, vai lá e com toda a experiência que ele tem, tudo que ele aprendeu na vida, ele vai e transmite aquilo para você por R$ 40, é o preço de um livro. Isso é um negócio extraordinário, um conhecimento extraordinário, à sua disposição. Então, eu comecei a ler e eu gostava. Eu, de um livro de um prêmio Nobel, ele citava dois outros, eu li os dois outros. Aí, os dois outros citavam um terceiro, eu li o terceiro, o quarto, o quinto, e assim vai. Eu, às vezes, fazia uma lista de leitura completamente paralela, alternativa até, às vezes, ao que estava sendo dado na aula. Eu até não recomendo isso, não. Eu recomendo todo mundo estudar a aula, seguir o professor. Mas eu era meio alternativo. Eu gostava, às vezes, me interessava numa direção e ia embora lendo, fazia um curso paralelo dirigido pelos prêmios Nobel, que estavam um recomendando o outro, e eu ia lendo. Mas o que mais é interessante nisso é que a educação te dá, de certa forma, uma luz na escuridão, entendeu? Os fenômenos sociais são muito complexos. As pessoas nem sequer percebem a sofisticação das instituições que nós desenvolvemos ao longo de séculos. Por exemplo, quando você fala de economia, tem a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia normalmente é o sistema de preços, é a teoria de valor, é a teoria de preços. É o seguinte, a gente nem percebe, mas os preços são informação. Você nem sabe, às vezes está acontecendo um mau tempo lá no Cerrado, vai prejudicar uma safra, um preço começa a subir. Aquilo é uma informação, aquilo é um sinal dizendo, olha, pode faltar um pouco de soja esse ano. E aí os preços começam a subir, aí a pessoa começa a economizar um pouco, quando está fazendo óleo de soja já economiza um pouco, vai procurar um óleo alternativo, e dispara uma série de repercussões. E ao mesmo tempo está todo mundo trocando informação. Aquilo vai durar muito tempo? É uma perda de safra de um ano só ou é uma praga que vai durar 3, 4, 5 anos? O que vai acontecer? Dentro da informação, tem o que a gente chama de sinal, que é o importante, e tem o barulho, o noise, que a gente chama de barulho branco, white noise. É o barulho, quer dizer, não, é só um ano, o ano que vem já melhora. Então, não, olha, é um troço bem mais grave, é uma praga, vai levar 3, 4, 5 anos, 7 anos, as pragas lá do Egito, de repente, quer dizer. E aí o sistema econômico todo começa a se adaptar àquilo. Então, isso é a microeconomia. Aí você tem a macroeconomia, que é uma invenção relativamente recente. O Keynes é que entrou e criou um campo novo. E falou assim, olha, na economia monetária é coisa um pouco mais sofisticada, não é tudo automático, existem fatores que perturbam, etc. E aí ele veio com essa teoria. E aí nós ficamos mais ou menos como os físicos. Os físicos têm a macro deles, que é justamente a ciência dos grandes astros. Na verdade, era a física clássica do Newton e virou a teoria de relatividade do Einstein. E tem a física quântica, que é como se fosse a micro. A física quântica é para os fenômenos muito pequenos. É você entrar no átomo, ver os elétrons, descobrir campos magnéticos, quer dizer, que é muito usada hoje na moderna tecnologia, de microcomputadores, tudo isso usa teletransmissores, tudo isso usa a física quântica. Eles não conseguiram unificar. O Hawkins, que era um famoso tudo, né? Teoria de tudo, é justamente a tese, vamos tentar juntar o macro com o micro. Os economistas já conseguiram juntar o macro com o micro. São os novos clássicos. Eu estava em Chicago quando isso aconteceu. Os novos clássicos estavam fazendo essa fusão dos fundamentos microeconômicos integrados à macroeconomia do Keynes, que era absolutamente brilhante do ponto de vista de insights, mas não tinha fundamentos sólidos, não é? Então, essa fusão foi feita quando eu estava lá. Então, eu assisti essa transformação extraordinária que aconteceu. Foi uma sorte pessoal. Eu não ia para Chicago. Eu fui para Chicago já por essas confusões que tem no Brasil de vez em quando, ideológicas. Eu ia para uma outra universidade, aí eles cortaram a bolsa, porque tinha tido uma briga entre
duas alas de economistas brasileiros, eles cortaram a bolsa. Na hora que eu ia pular na piscina, estou eu no trampolim, pulei 3 vezes, esvaziaram a piscina. Aí, de repente, Chicago ofereceu uma bolsa. Aí eu fui. E acabou sendo extraordinário, porque eu cheguei lá, era um keynesiano até os ossos. Tinha lido no original os livros do Keynes, absolutamente brilhantes. Usei recursos keynesianos também na crise. Mas, ao mesmo tempo, com o conhecimento de como tratar isso de uma forma mais profunda e não superficial, de como esses auxílios têm que ser, esses esforços anticíclicos, na verdade, eles têm que ser temporários, todo mundo tem que saber que é um bate e volta. Você empurra aquilo, mas aquilo não é o fundamento. O fundamento são as reformas. As reformas é que fazem a taxa de crescimento de um país. Investimento em educação, capital humano, desde a mais tenra idade. Também de Chicago isso, capital humano. Se você investir na idade de 0 a 7 anos, educação infantil, o impacto é extraordinário sobre todo o futuro daquela criança. Eu posso fazer um gancho aqui, Paulo, até porque a gente vai entrar numa pergunta sobre isso. Perfeito. Que a Malu quer fazer. Mas pegando vários pontos que você falou, eu não vou lembrar agora quem falou isso. Acho que foi algum sócio seu lá do passado, mas assim que você entrou no governo, eu assisti um podcast ou um vídeo e estavam perguntando de você. Inclusive, se eu não me engano, ele falou, eu não gosto de falar de sócio, né, tudo, mas o Paulo é um cara brilhante porque ele lê de tudo. Ele falou assim, uma coisa que me impressionou uma vez é que ele estava lá no Pactual lendo A Origem das Espécies. É verdade. Você falou, por exemplo, de seleção natural aqui. É verdade. E a gente usa isso, por exemplo, em anúncio. A gente faz 20 anúncios, alguns performam muito mal, você corta, o que performou melhor, você vê, poxa, como é que é isso aqui? Tenta pegar e fazer uma família parecida com aquilo. Então, até hoje é um conceito importante. E eu queria pegar um gancho no que você falou de livro também. Porque eu sou um grande defensor de que livros são quase insubstituíveis. Até porque eu estou no processo de escrever o meu livro agora. E dá um trabalho gigantesco. Sim. Muito, muito grande. Sim. E eu falo pra Malu, esse vai ser o melhor conteúdo que eu já fiz na minha vida. Porque eu fico sentado, eu escrevo, não tá bom. Eu vou, altero, até uma hora que ficar bom, a ponto de eu falar, isso aqui vale a pena ser publicado. É isso. Então imagine cabeças brilhantes, que podiam falar muito bem de vez em quando, mas na hora que tinha que sentar pra escrever, ele ia botar o melhor que ele tinha lá. Se ele mesmo escreveu o livro, né? Não sei se tinha ghostwriters lá no passado, na época do Sêneca, por exemplo, que eu gosto de ler.